Olá, estudante da primeira série, eu sou a professora Eliane e nessa aula nós vamos falar sobre multiplicação de matrizes. Então acompanhe aqui comigo. Objetivos da nossa aula, pessoal. Efetuar a multiplicação de matrizes, resolver situações problemas aplicando a multiplicação de matrizes. Como utilizar a multiplicação de matrizes na resolução de problemas? Será que é possível? Sim, né, pessoal? Obviamente que sim, é possível e nós vamos ver isso na aula de hoje. Então, acompanhe a situação. Uma organização não governamental, ONG, oferece mensalmente alimentos a 2 abrigos. Para o abrigo 1, são doados 25 kg de arroz, 20 kg de feijão, 30 kg de carne e 32 kg de batata. Para o abrigo 2, são doados 30 kg de arroz, 24 kg de feijão, 35 kg de carne e 38 kg de batata. Uma equipe é responsável por fazer a cotação de preços em reais em 2 supermercados e realizar as compras. Vamos determinar o valor mensal que a ONG gasta por abrigo, supondo que todas as mercadorias sejam adquiridas no mesmo estabelecimento e que ele represente a melhor opção de compra. Então, olha só, pessoal. Então, aqui nessa tabela, nós temos os alimentos, arroz, quanto custa 1 kg de arroz, 5,10 no mercado 1, 4,80 no mercado 2. Feijão, 6,30 o valor no mercado 1, 8,50 no mercado 2. Carne, 16,50 no mercado 1, 23,90 no mercado 2. Batata, 4,60 o quilo no mercado 1 e 3,80 no mercado 2. O que precisamos, pessoal? Precisamos entender que aquela tabela ali, trouxe os valores, o preço de cada produto no mercado 1 e no mercado 2. E aqui a professora separou a quantidade de alimento que vai para cada um dos abrigos. Então, olha só, 25 quilos de arroz, 20 de feijão, 30 de carne e 32 de batata. Vai para onde, pessoal? Para o abrigo 1. 30 de arroz, 24 de feijão, 35 de carne, 38 de batata para o abrigo 2, correto? Então, agora sim, eu tenho uma tabela representando a quantidade de produtos e também o preço nos dois supermercados, né? Então, aqui foi isso. Agora, pessoal, nós queremos saber quanto que vai pagar, qual o melhor supermercado para fazer as compras para os 2 abrigos. Então, vamos começar, pessoal. Então, olha só. Para o abrigo 1, no supermercado 1, então olha só, a quantidade de alimentos que eu preciso comprar para o abrigo 1 e eu quero saber no supermercado 1. Então basta eu multiplicar todos os elementos da primeira linha com todos os elementos da primeira coluna. Então vai ficar o que, pessoal? 25 vezes R$ 5,10, 20 vezes R$ 6,30, 30 vezes R$ 16,50. E 32 vezes 4,60. Faço a multiplicação, pessoal, mas não esqueço, tem que ter a soma, concorda? Então, ó, R$ 25,00 vezes 5,10, esse com esse, mais 20 vezes 6,30, mais 30 vezes 16,50. E para concluir, mais 32 vezes 4,60. Então, tem que fazer a multiplicação, mas não esquecer de fazer também a soma, né? Feito, pessoal, a multiplicação aqui de cada um desses itens e na sequência a soma, chegamos em um valor de R$ 895,70. Isso é o valor que eu vou gastar para comprar todos os alimentos do abrigo 1 no mercado 1. Agora, pessoal, vamos ver quanto nós vamos gastar para comprar todos os elementos do abrigo 1 ainda, só que agora no supermercado 2. Então, eu pego todos os elementos dessa linha e multiplico pelo da segunda coluna, que representa o segundo supermercado. Então, vamos lá. Ficou. Opa! Perdão, pessoal, acho que eu me equivoquei aqui um pouquinho. Eu achei que eu ia fazer quanto que custava do abrigo 2. Eu estava mostrando os elementos do abrigo 2. Não, do abrigo 1 ainda, no segundo supermercado. Então, olha só. 25 vezes R$ 4,80. 20 vezes R$ 8,50, 30 vezes R$ 23,90, 32 vezes R$ 3,80. Aí eu vou obter quanto eu vou pagar para comprar todos os elementos
todos os alimentos, aliás, do abrigo 1, só que agora no supermercado 2. Então, ó, novamente, pessoal, tem que fazer a multiplicação daquela maneira que eu mostrei para vocês, mas não pode esquecer de somar. Então, olha só, ficou 25 vezes 4,80, mais 20 vezes 8,50, mais 30 vezes 23,90 e mais 32 vezes 3,80. Realizada a multiplicação e na sequência a soma, cheguei à conclusão que comprando no supermercado 2 todos os produtos para o abrigo 1, eu vou gastar 1.128. Então, olha só, para o abrigo 1, no mercado 1, eu gasto quanto? R$ 895,70. Comprando no supermercado 2, eu gasto R$ 1.128,60. Já tem uma grande diferença, né, pessoal? Mas falamos sobre isso mais tarde. Agora sim, todos os elementos que são alimentos que eu vou comprar para o abrigo 2, eu vou calcular o preço que eu vou pagar no supermercado 1 e na sequência no supermercado 2. Então, olha só, o abrigo 2 é a segunda linha. Então, eu vou multiplicar todos os elementos da segunda linha pela primeira coluna. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o preço que eu vou pagar comprando todos os alimentos do abrigo 2 no mercado 1. Pego todos os elementos do abrigo 2 e faço a multiplicação pelo supermercado 2. E aí eu vou obter quanto que eu pago. Quanto que eu pagaria se eu comprasse os alimentos para o abrigo 2 no mercado 1 e no mercado 2. Então vamos fazer isso passo a passo, pessoal. Então olha só. 30 vezes 5,10, mais 24 vezes 6,30, mais 35 vezes 16,50, mais 38 vezes 4,60. Feito, pessoal, as multiplicações e na sequência a soma, eu sei que se eu comprar todos os alimentos do abrigo 2, no supermercado 1 eu vou gastar R$ 1.000,56, ok? Agora, eu quero saber, para eu comprar todos os alimentos do abrigo 2, só que agora no supermercado 2, quanto que eu vou pagar? Então vai ser o seguinte, ó, 30 vezes 4,80, mais 24 vezes 8,50, mais 35 vezes 23,90 e para concluir, mais 38 vezes 3,80. Notem que eu mostrei todos esses elementos, essas multiplicações aqui. Realizado o cálculo, pessoal, da multiplicação na sequência da soma, o resultado é R$ 1.328,90. Então, para comprar os alimentos do segundo abrigo no supermercado 1, eu vou gastar R$ 1.056,50. Para eu comprar esses mesmos alimentos no supermercado 2, eu vou gastar R$ 1.328,90. Quem é o mais barato? Já pararam para pensar, pessoal? Então aqui, se eu mostrar essas informações mais organizadas aqui, em forma de uma tabelinha, vocês vão ver que fica muito mais fácil de ver, olha. No supermercado 1, para eu comprar os alimentos do abrigo 1, eu vou gastar R$ 895,70. Para eu comprar os alimentos do segundo abrigo, do abrigo 2, no supermercado 1, eu vou gastar R$ 1.056,50. Para comprar no supermercado 2 os alimentos para o abrigo 1, R$ 1.128,60. Do abrigo 2, no supermercado 2, R$ 1.328,90. Tá óbvio, pessoal. Onde eu devo fazer as minhas compras? Qual é mais barato? É o supermercado 1, né? Concordam que é bem mais barato? Então, quem apresenta o melhor preço, pessoal? O supermercado 1. Independente se eu vou comprar pro abrigo 1, pro abrigo 2, ele é sempre mais barato. Então, é ali que eu devo fazer minhas compras. Um exercício, pessoal. Então, vamos lá. Uma fábrica de mochilas utiliza 3 tamanhos de zíper na confecção de 2 modelos de mochilas, conforme indicado no quadro a seguir. Então, olhem só, no primeiro quadro, pessoal, modelo X, modelo Y, zíper pequeno, zíper médio e zíper grande. Para construir o modelo X, eu preciso de 4 zíper pequeno, de 2 médio e de 1 grande. Para construir o modelo Y, eu preciso de 2 zíper pequeno, 3 médio e 2 grande. Essa fábrica recebeu a seguinte encomenda para o último trimestre do ano. Então, em outubro, ela quer outubro, novembro e dezembro. Em outubro, ela quer 50 mochilas X, do modelo X, 100 mochilas
do modelo X e 200 do modelo X, em outubro, novembro e dezembro. O modelo Y, 50 para novembro, 150 para outubro, 150 para novembro e 100 mochilas desse modelo Y para dezembro. Calcule o produto T vezes Z e represente quantos zíperes de tamanho médio serão necessários para confeccionar as mochilas encomendadas no mês de novembro. Então, olha só, pessoal, qual é a dica para vocês resolverem? É tirar essas informações dessa tabela aqui, colocar numa matriz. A matriz vai ser a matriz T, essa que vocês vão fazer. Na sequência, faz a mesma coisa, transforma todas essas informações numa matriz, matriz E. E na sequência, você quer fazer a multiplicação das duas matrizes. Então, tenta lembrar como que a professora realizou ali no exemplo, faça no seu caderno e já já a gente volta com a correção.
E aí, pessoal, resolveram? Vamos acompanhar a correção aqui comigo? Então, nós temos a situação, pessoal, resumindo ela, nós temos aqui a matriz T e a matriz E. Na verdade, está a tabela T e a tabela E. Nós vamos transformar para as matrizes. Então, ó, aqui a minha matriz T. 4, 2, 2, 3, 1, 2. A outra matriz que eu vou chamar de E, né, pessoal? De encomenda. 50, 100, 200, 50, 150, 200. Agora, eu vou fazer a multiplicação das duas matrizes. Então, aqui, ó, os elementos da primeira linha multiplicando os elementos da primeira coluna. Então, ficou 4 vezes 50 mais 2 vezes 50, tá? Aqui. Vou continuar aqui, ó, pessoal. Os elementos da segunda linha pela primeira coluna. 2 vezes 50 mais 3 vezes 50, tá? Aqui. Agora eu vou fazer os elementos da terceira linha pela primeira coluna. 1 vezes 50 mais 2 vezes 50, ok? Depois a gente realiza a multiplicação e a soma. Agora vamos só fazer o esquema aqui, pessoal, para ficar mais fácil. Então, olha só. Agora eu vou começar multiplicando cada elemento das linhas aqui pela segunda coluna. Eu fiz a multiplicação pela primeira, agora eu vou fazer pela segunda. Então, ó, primeira linha pela segunda coluna. Então, ficou 4 vezes 100 mais 2 vezes 150. Segunda coluna, segunda linha, segunda coluna. 2 vezes 100 mais 3 vezes 150. Terceira linha, segunda coluna. 1 vezes 100 mais 2 vezes 150. Tá aqui, pessoal. Agora vamos fazer cada elemento das linhas pela terceira coluna. Então, vai ficar 4 vezes 200 mais 2 vezes 100. 3, aqui, 2 vezes 200, 2 vezes 200 mais 3 vezes 100. 1 vezes 200 mais 2 vezes 100, tá aqui. Na próxima, pessoal, vou realizar, né, as multiplicações e já na sequência somar. Então, por exemplo, aqui, ó, 4 vezes 50 dá 200, mais 2 vezes 50 que dá 100. Então, o resultado, 300. Aqui, multipliquei e somei, resultado 250. Multipliquei, na sequência somei, resultado 150. Novamente, pessoal, fiz a multiplicação na sequência soma. Aqui também, ó, multipliquei, 4 vezes 200 dá 800, mais 2 vezes 100, resultado da soma 1000. Então, fiz isso aqui para todos, pessoal. A posição que corresponde à quantidade de zíperes nas mochilas médias, pessoal, no mês de novembro, mochila média no mês de novembro é quanto, pessoal? É a segunda linha e a segunda coluna, portanto, 650 zíperes, ok? Então, não é difícil de resolver, pessoal, se você faz a multiplicação de matrizes ali passo a passo. Tem que ter cuidado na hora de resolver? Sim, muito cuidado. Mais um exercício, pessoal. Uma montadora de carretas de São Bernardo do Campo, cidade do estado de São Paulo, precisa de eixos e rodas para os 3 modelos que produz. A tabela 1 mostra a quantidade de eixos e de rodas de cada um dos modelos e a tabela 2 mostra uma previsão de quantas carretas a fábrica deverá produzir em julho e agosto. Então aqui nós temos as informações, pessoal, nas tabelas 1 e 2. O que vocês precisam fazer? Fazer tudo isso em matriz, em forma de matriz, e na sequência realizar a multiplicação da matriz A pela matriz B ou da matriz 1 pela matriz 2, ok? Façam isso no caderno de vocês e já já a gente volta com a correção. Então, pessoal, dei um tempinho aqui para vocês fazerem essas duas matrizes. Feito essas duas matrizes, agora eu quero que vocês façam o seguinte, que vocês respondam para mim essas duas perguntas, aliás. Então, primeira pergunta,
Quantos eixos e quantas rodas serão necessários em cada um dos meses para que a montadora atinja a produção desejada? Letra B. Se a produção de cada mês, de agosto a dezembro, for igual a de agosto, quantas rodas a montadora utilizará no segundo semestre inteiro? Então agora vocês vão responder essas duas perguntas para mim, fazendo a multiplicação das duas matrizes que vocês construíram anteriormente. E aí, pessoal, fizeram a multiplicação? Então vamos lá comigo para a correção. Então nós temos aqui a matriz 1 e a matriz 2. Vamos fazer a multiplicação. Então cada elemento da primeira linha vai multiplicar com os elementos da primeira coluna. Cada elemento da segunda linha multiplicando com os elementos da primeira coluna. Então ficou aqui, ó, 3 vezes 15 mais 4 vezes 30 mais 4 vezes 18. Agora, 6 vezes 15 mais 8 vezes 30 mais 16 vezes 80, representado aqui, pessoal. Começamos agora, ó, cada elemento da primeira linha pela segunda coluna. Então ficou 3 vezes 25 mais 4 vezes 20 mais 4 vezes 15. Cada elemento da segunda linha pela segunda coluna. 6 vezes 25 mais 8 vezes 20 mais 16 vezes 15. Faço a multiplicação e somo, pessoal, não posso esquecer, multiplico e na sequência somo. E obtenho essa matriz aqui, ó, 237, resultado daqui, 618, resultado disso daqui, 215, resultado desse cálculo, pessoal, e 550, resultado de todo esse cálculo. Aqui representa o mês de julho, mês de agosto, quantidade de eixos e quantidade de rodas, ok? Agora, vamos responder as perguntas, pessoal. Então, diz o seguinte, o número de eixos necessário para o mês de julho é quanto, pessoal? 327. E para o mês de agosto, pessoal, 215. O número de rodas necessário para julho, 618. E para agosto, 550. Respondemos a letra A. Agora, respondendo a letra B, pessoal. Se a produção for igual à do mês de agosto, quantas rodas a montadora utilizará para o segundo semestre inteiro? Então, de agosto até dezembro, pessoal, são quantos meses? São 5 meses. A produção em agosto foi quanto, pessoal? De rodas, né? 550. Então, para eu saber do semestre inteiro, basta eu multiplicar 5 vezes 550 e eu obtenho 2.750 rodas para o semestre inteiro, para o segundo semestre inteiro, ok? Então, nessa aula, pessoal, nós vimos sobre multiplicação de matrizes,
falamos sobre a condição de existência, resolução de problemas utilizando a multiplicação de matrizes. Espero que vocês tenham gostado da aula e até breve.